Olá, minhas irmãs, aqui estou eu de novo com vocês. Que privilégio, que alegria falar por esse número tão expressivo de servas de Deus, de mulheres que, eu vou dizer uma coisa que vocês não acreditam, mas é verdade, levam a obra de Deus nas costas. Porque vocês têm uma capacidade extraordinária de submissão ao Senhor e fidelidade incontestável, inigualável, e uma dedicação invejável. Muito obrigado por vocês existirem, muito obrigado por nos ouvirem, muito obrigado por essa oportunidade tão grata que o Senhor me dá de poder me reportar a vocês, tá bom? Muito bem, estamos aqui de volta e vamos para o capítulo 2 de Provérbios. Vamos dar uma meditada, uma passada aqui muito boa, porque o livro de Provérbios ele é um dos livros mais contextualizados na nossa época. Provérbios é tão contextualizado quanto o Apocalipse hoje. Estamos vivendo esse tempo tremendo e há pregadores, e eu ouvi um ontem dizendo, uma extraordinária mulher de Deus, Edmeia Williams, dizer o seguinte: estamos vivendo, se isto não é grande tribulação, qual é o nome que nós vamos dar? Concordo com ela. Se o que nós estamos vivendo nas grandes cidades, nas pequenas cidades, no interior desse país, pelo mundo afora, se isso já não é a grande tribulação, puxa vida, então, ora vem, Senhor Jesus. Pois bem, vamos lá. Versículo 1 do capítulo 2 diz o seguinte: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Se você fizer isso, você vai muito bem. E o comentarista diz o seguinte: as palavras do mestre eram as palavras da lei. As palavras de Salomão, nada mais e nada menos, eram as palavras da lei. Não é? Transmitidas e bem interpretadas diante do aluno. Por isso que nós estamos estudando Provérbios, para nós transmitir da melhor forma possível e que seja entendido a contento. Vamos lá, de novo. Transmitidas e bem interpretadas diante do aluno, diante do ouvinte. Estas palavras eram inúteis, a menos que fossem aceitas pelo aluno, pelo ouvinte. Então, tudo que estamos falando seria inútil, seria pôr conversa fora, como costumamos dizer, pôr água em pato. Querer mandar um pato embora jogando água é besteira. Não tem resultado nenhum, não é? Então, torna-se nulo se o aluno não interiorizar isto, se o aluno não entender, se o aluno não pôr em prática isto. O que significa serem aprendidas e aplicadas. Então, isso que nós estamos estudando deve ser entendido e aplicado. Se não for entendido e não for aplicado, não valeu nada. Então, este ensino é de grande valor, como um tesouro escondido, conforme Jesus falou lá em Mateus capítulo
13, versículo 44. Olha o que é que o Senhor Jesus disse. O reino dos céus é semelhante é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Lembra quando Jesus disse àquele moço: uma coisa te falta, vende tudo quanto tens, segue-me e terás um tesouro no céu, um tesouro eterno. Então, o conhecimento da palavra de Deus, primeiro, traz sabedoria, porque o princípio da sabedoria é conhecer a Deus. Segundo, traz paz no coração e traz o elixir da longa vida, traz o segredo da felicidade. O segredo da felicidade não é conhecer tudo que o mundo tem para nos oferecer e para nos ensinar. Mas o segredo da felicidade é conhecer a Deus, entregar o seu coração a Ele e fazer aquilo que a sua palavra manda. Senão não tem felicidade. Versículo 5. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Do contrário, negativo. Vai alcançar? Never, nunca. Então olha lá. Acharás o conhecimento de Deus. Deus é insondável. E o homem, nada. Quem é homem? É a flor no campo que hoje nasce e amanhã o vento leva. Absolutamente poderia saber a seu respeito, se ele não nos revelasse o necessário. E essa revelação vem por conhecer a sua palavra. Buscando esta palavra, o homem achará o que de Deus se pode saber com segurança. O homem sabe o quê? Nada. Não sabe misturar as ervas do campo como Adão sabia, como Eva sabia. Não sabe nada. Nada. Absolutamente poderia saber a seu respeito. Nada ele poderia saber a respeito de Deus, se ele não nos revelasse o necessário que está em sua palavra. Ô meu irmão, quer conhecer a Deus? Não fica só na pregação domingo. Não fica só na escola dominical. Não fica só no círculo de oração. É lendo a palavra, entendendo a palavra. É aqui que você conhece a Deus. É procurando conhecer e entender aquilo que o texto está dizendo. Então, é isso que nós estamos tentando explicar. Então, você entenderá o que é temer a Deus, temer o Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Aonde? Na sua palavra. Não tem outro lugar. Versículo 6 diz o seguinte: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com inteligência. Ele reserva a sensatez para quem? Para o justo. Temos que ter muito cuidado. Ser justo não é coisa fácil. Em 1981, eu assumi a presidência nacional da nossa denominação do Brasil para Cristo, ainda quando o missionário Manuel de Melo estava vivo, e meu pai havia falecido naquele ano. E o Espírito Santo me levou a uma profunda experiência em oração. Senhor, eu preciso aprender a ser justo. Me ajuda a ser justo, porque agora as rédeas dessa grande denominação estão nas minhas mãos. Se eu for uma pessoa injusta, eu vou cometer erros irreparáveis. E o Espírito Santo me levou a uma oração profunda em lágrimas. Me ajuda a ser
justo. Me ajuda a ser justo. O Senhor dá a verdadeira sabedoria mediante a palavra que procede da sua boca. E isso ele dá para quem? Para aqueles que são justos. Como um escudo protege quem anda com integridade. Senão não recebe. Isaías 55:11 diz o seguinte: o mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz fruto. Vou repetir. Olhe bem. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz fruto. Isaías 55:11. Então o Senhor dá a verdadeira sabedoria mediante a palavra que procede da boca de Deus. Gente, muito cuidado, está tendo revelação para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul, para o sudeste, para o noroeste, para tudo que é canto. Tendo uma coisa, a maior profecia que existe é a Bíblia, é a palavra. Quer conhecer a Deus? Estude a palavra. Quer agradar a Deus? Estude a palavra. Quer receber sabedoria? Estude a palavra. Quer ser justo? Estude a palavra. Quer ser feliz? Estude a palavra. A Bíblia. Versículo 8. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Romanos capítulo 1, versículo 17, versículo 7 diz o seguinte: escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Então, o Senhor dá aos seus santos. Quem são esses santos? Aqueles que por Ele são santificados. Se o Senhor não fizer, ninguém vai te santificar. E a santificação, queridos, é um processo. A salvação é um ato. A exemplo, o ladrão que estava à direita de Jesus, lá na cruz do Calvário. Agora, a santificação é um processo que você vai adquirindo através dos anos, através da sua experiência com Deus. Não existe outra forma de ter santificação a não ser vivendo, ouvindo, estudando, aprendendo na sua palavra. Não tem outro jeito de se santificar. E a Bíblia diz: sem santificação, ninguém verá Deus. E daí? Versículo 9. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Versículo 9. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Versículo 11, escute aí. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. O bom senso e o discernimento que você adquire através do quê? Da palavra, da Bíblia, do conhecimento de Deus, do conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai aprender com o Velho Testamento como Deus agia. Você vai aprender no Novo Testamento como Jesus agia. Você vai aprender de Atos para frente como os apóstolos agiam. Tem que estudar a Bíblia, tem que ler a palavra, tem que tirar parte do seu tempo para ler as Escrituras. E quando você lê, o Espírito Santo vai te ensinar, te fazer entender as Escrituras. E aquilo que você não compreender, pergunta para quem sabe. Entende? Então, a sabedoria concedida por Deus aos retos os conservará no caminho de Deus. E só com o auxílio do Espírito Santo, que Deus dá aos seus, é possível continuar. Não tem como caminhar, gente, não tem como andar.
Não vamos inventar modinha por aí. Não tem, não tem, não tem. É só através do ensinamento das Escrituras e da ajuda do Espírito Santo. Romanos 8,14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito Santo não é filho de Deus. Deu para entender? Não dá para brincar com esse negócio, não. Versículo 12: a sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. 13: que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Tem prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos. Pegou pesado, hein? Muito bem. Perversidade. Essa é a característica do mal, do ímpio, do perverso. Ele é mau, ele é cruel, ele não tem amor nem a si mesmo, quanto mais os outros. Jesus não disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas se o a ti mesmo não se ama, vai amar o próximo? Ué, não existe. Isaías 29:16 diz assim: como são tolos, ele é o oleiro e certamente é maior que vocês, o barro. Pode o objeto criado dizer sobre aquele que o criou: ele não me fez? Pode o vaso dizer: o oleiro não sabe o que faz? Pode você dizer que Deus está errado? Posso eu dizer que a palavra não está certa? É por isso que muitos teólogos engraçadinhos, graciosos e modernos, torcem o texto bíblico para provar o improvável, para assinar em cima desse tempo presente. Ah, isso não faz mal, isso era para o tempo antigo, isso era para o Velho Testamento. Não existe, não tem isso. O mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo. O mesmo Deus que criou Adão e Eva pecou, é o mesmo Deus da dispensação da graça, gente. Deus não mudou, não. Deus é fiel à sua palavra. Ele não muda. Então, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado, porque ele é o oleiro e o vaso sou eu. O vaso sou eu. Versículo 15: andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. Mulher adúltera, estrangeira. Uma mulher adúltera perdia o direito de coparticipar do povo de Deus. Não tinha jeito. É igual à mulher estrangeira. O Antigo Testamento, com frequência, traça paralelos entre o adultério carnal e a infidelidade dos que deixam o verdadeiro Deus, seguindo aos ídolos. Meu Deus do céu, quantas vezes nós encontramos isso dentro da igreja, gente? A mãezinha dizendo para a filhinha: tu és minha vida. Diz para o marido também: não diga isso, irmã. Tu é minha vida. E se a tua vida morrer, o que tu vai fazer? Vai te enterrar com ele? Duvido. Duvido que a viúva vai se enterrar com o marido. Duvido. Não deixa nem aliança no dedo. E se tiver um dente de ouro, arranca antes, porque senão o coveiro vai arrancar. Gente, nós temos que andar com Deus. Nós não podemos viver essa vida licenciosa, essa vida de namoro com o mundo, com esse sistema mundano. Não tem como viver assim. Dentro da igreja, pessoas que idolatram o carro, que idolatram a sua casa: o que vai ser de mim se eu perder essa casa? Que idolatram o seu pastor. Não tem pastor no mundo melhor do que o meu. Conversa fiado. Não idolatre ninguém, irmã. A sua única adoração, de direito e de fato, é devida ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A ninguém mais.
nem arcanjo, nem anjo, nem querubim, ninguém, nem a Abraão, nem a Jacó, ninguém. O único credor da sua adoração é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 17. Que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, seu amigo, e ignora a aliança que fez diante de Deus. 18. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Amigo quer dizer marido, a quem jurou fidelidade na sua mocidade. Tem uma coisa que nós temos que entender. Prostituta é uma coisa, prostituto é uma coisa e adúltero é outra. A prostituta, ela vende o seu corpo por dinheiro. Está errado? Está errado. Tá pecado? É pecado. Agora, a adúltera não. É porque ela gosta de trair o marido. O adúltero não, é porque ele gosta do pecado. Ele ama o pecado. Ele se alimenta do pecado. Essa é a diferença. 19. Os que procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Não voltarão. É difícil livrar-se dos laços do pecado e do vício. Sem o auxílio de Deus, impossível. Sem o auxílio de Deus, impossível. Não tem volta. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, diz o salmista. Não tem volta. Se Deus não livrar a pessoa, é passos largos para o inferno. Não tem volta. Versículo 20 a 22, e aqui nós estamos encerrando por hoje. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. 21. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. 22. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Habitarão na terra, habitarão a herança eterna que Deus dá. Os justos, aqueles que desviam as suas veredas do mal. A sabedoria o fará. Quer dizer, o princípio da sabedoria é o quê? Conhecer a Deus. Então, a sabedoria, o conhecimento de Deus, certo? O fará andar nos caminhos dos homens de bem, não dos homens de mal. E manter-se nas veredas dos justos. Pois os justos habitarão a terra, e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. O salmista diz o seguinte, Salmo 37, 9, diz assim: Eu sou o Senhor seu Deus, que libertou da terra do Egito, do pecado, do mundo, onde você era escravo, escravo do pecado, escravo desse mundo cheio de desgraças, que faz parte dos ensinamentos do Senhor. Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo, que faz parte dos ensinamentos do Senhor. Oh, irmãs amadas, como eu me alegro poder estar com vocês. Irmã Marlene não poderia me dar um presente maior. Por isso eu agradeço a Deus, agradeço a elas e agradeço a vocês por me ouvirem e me suportarem. Tá bom? Oramos a Deus. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, por tua palavra, que sem o auxílio do Espírito Santo é impossível entendê-la e muito menos explicá-la. Mas que a tua palavra torne-se vida no coração das nossas irmãs. E tornando-se vida, elas possam pôr em prática o ensinamento que a tua palavra nos dá nesta noite. Amém. Obrigado, gente querida. Obrigado, mulheres abençoadas. Um beijo no coração de vocês. E amanhã a gente se encontra de novo, não é isso, Marlene? Isso. Amanhã a gente se encontra de novo. Vocês querem ver a Marlene ou eu mostro? Não. Não? Ah, tá. Ela gosta de aparecer sozinha.
Tá bom. Arrumado. Que Deus abençoe vocês. Bem arrumadinha, diz ela. Que Deus abençoe vocês, queridas.